questionam tanto essa questionam e querem tanto ter essa faixa, né. Então se vocês pararem para ver, meu Deus, espera aí, eu sempre apanho do eu não sei por que fica pronto, saiu. E aí eu quis trazer para vocês o seguinte, vocês já entenderam um pouquinho sobre essa questão aqui territorial, vocês conseguiram se localizar. Eu, Thaís, gosto muito de entender e ver aonde está localizado para que eu possa entender sobre os fenômenos que estão envoltos a esse processo. Tá, mas eu já entendi que a gente tem ali a faixa de Gaza. Mas o que é que tem a ver como é que eu posso entender a faixa de Gaza de forma completa? Então, eu quis trazer um pouquinho essa breve história da faixa de Gaza. A gente tem que para que a gente possa entender, a gente tem que entender desde a criação do Estado de Israel em 1948. Então a gente tem que trazer aqui justamente essa guerra que existe, né, lá para que Israel ele pudesse ser reconhecido enquanto um Estado. Por quê? Em 1948 foram expulsos em torno de 700.000 palestinos, tá. E aí, começou-se justamente a se pensar nessa possibilidade, né, já começa a se ter essa faixa de Gaza, porque nesse sentido de Gaza, né, a gente vai ter o controle egípcio, ou seja, o que que isso quer dizer? Em 48 com a criação do Estado de Israel e em 1959, né, por ali a gente vai ter o quê? Antes da Guerra dos 6 Dias, qual é o contexto? O Egito vai assumir o controle administrativo de Gaza, tá. Então, é interessante a gente entender isso, porque é como se fosse eh uma extensão do território egípcio. E aí a gente vai ter em 59 o quê? Alguns anos após a Guerra dos 6 Dias, né, que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho, que é quando tem essa guerra de Israel, né, e essa disputa também pela faixa de Gaza, né, por tudo isso que estava acontecendo no momento. E a gente tem em 87 a primeira intifada, né, que essa primeira realmente a primeira vez, né, que a gente tem essa ideia da Palestina contra essa ocupação que existia, o surgimento oficial de Israel, de fato. Lembre-se que Israel ela foi pensado, falado enquanto Estado em 48, mas o reconhecimento veio a partir daí, tá. Em 1993 a gente teve o quê? O Acordo de Oslo, né. E aí o que é que esse acordo vai fazer? Ele vai garantir vai dar algumas garantias a Israel, tá. E aí a gente sabe que, para além disso, eles vão manter também essa autonomia de Israel, né. E a gente vai ter também a Gaza sempre estando nessa disputa de: "Tá, beleza, a faixa de Gaza vai para quem? Era do Egito, foi para Israel, vai para onde agora?", tá. E aí a gente vai ter em 93 faixa de Gaza estando com Israel. A gente vai ter a partir dos anos 2000 a segunda intifada, né, que vai ser essa nova onda de protestos, né, e a gente vai saber que vai ter esse enfrentamento mais uma vez entre palestinos e israelenses. E é interessante vocês pensarem o seguinte, que toda essa perspectiva da faixa de Gaza, desde o seu processo de criação até a atualidade, a gente vai ver o quê? Toda uma perspectiva envolta à guerra, tá. Então, em 2005 a gente vai ter o quê? Uma retirada de Israel, tá, da faixa, a gente vai ter o quê? Que Israel vai sair, né, e aí a gente vai ter o quê? Vai ter a criação, né, vai ter mais uma vez uma um embate, né, e em 2006 a gente vai ter essa ruptura da intifada, em 2027 a gente vai ter essa ruptura entre o Hamas e o Fatah, e em 2008 a gente vai ter o quê? Esses conflitos que já existem até então, e a gente vai ter uma crise humanitária. Por quê? Porque a gente percebe que desde 48, aquela faixa, aquela região, ela está envolta à guerra. Então, se ela está tendo guerra constantemente, a gente vai ter problemas humanitários, a gente vai ter crises humanitárias, a gente vai precisar que os estados e os outros estados
parem e olhem para aquela região e tentem entender o que é que está acontecendo. Só que, mais uma vez, não é simplesmente tentar fazer o processo da forma que eu, Thaís, ou qualquer outra pessoa entenda, mas se tentar entender o conflito daquela região, o que é que levou aquela região a entrar nesse conflito e por que é que a gente tem que saber dividir da melhor forma possível para que fique, eh, interessante para todos os sujeitos que participam e que reivindicam a faixa de Gaza, né? Reivindicam o controle. E por que que a gente tem essa disputa desde 1948, as intifadas, os acordos, a gente tem a retirada de Israel. Por que que a gente tem isso tudo? Porque, gente, a de Gaza, ela tem características geoestratégicas que são de extrema importância. Então, não é simplesmente: "Ah, eu acho que", não, gente, a faixa de Gaza, ela é muito importante, ela tem pontos importantes e que merecem atenção, tá. Então, o que a gente vai ter? A faixa de Gaza vai ter um ponto de conexão entre a Ásia e a África, tá. Então é uma região de encruzilhada continental entre o Egito, né, como eu já falei para vocês, que é o norte da África, e o Oriente Médio Asiático. Para além disso, é uma conexão estratégica, né, para o controle dessas rotas comerciais, militares e migratórias. Ou seja, não é simplesmente uma faixazinha qualquer. A gente sabe que essa faixazinha, ela vai auxiliar nessa questão do controle das rotas comerciais, na questão migratória. Só que o que é que acontece? A gente não tem de forma alguma, um controle geopolítico, a gente não tem uma forma até agora de tentar solucionar, porque todo mundo quer reivindicar essa faixa, né, todo mundo quer ter o seu direito, mas por que, mais uma vez, Thaís? Acesso ao mar Mediterrâneo. Então, se a gente para pensar, Gaza tem 362 quilômetros quadrados, e a costa de Gaza, ela tem 40 quilômetros de extensão e vai dar acesso ao quê? Ao mar Mediterrâneo. E o que é que isso tudo quer dizer? O país que consegue controlar aquele aquela pequena extensão, que não é tão pequena, de 40 quilômetros de, né, extensão do mar Mediterrâneo, né, quer dizer o quê? Que para Israel, uma segurança de sua fronteira marítima ao sul. Já para os palestinos, se eles conseguirem ter o controle da faixa de Gaza, quer dizer o quê? Que é a possibilidade de uma maior autonomia econômica e de acesso internacional sem nenhum tipo de mediação. Ou seja, por isso que há essa disputa, porque não é simplesmente: "Olha, é que", não, gente, cada país algo interessante dentro das relações internacionais e que eu acho importante ser destacado, é, para além da gente tentar olhar o problema, né, com a ótica do sujeito do problema, a gente também tem que entender uma coisa muito importante, que eu não sei se falaram para vocês até agora. Os países que a gente chama dos estados, eles são extremamente egoístas. Eles vão pensar em si, eles vão querer o melhor para si. Então, qual é o melhor para si? Pensando nessa perspectiva, Israel ele vai tentar, né, ter a autonomia da faixa de Gaza para justamente, né, ter esse controle dessa fronteira marítima, né, do sul. E já para os palestinos é justamente isso, ter uma autonomia. Então, que isso tudo estou querendo dizer para vocês? Quer queira, quer não, ou o lado A ou o lado B, ambos vão ter, de certa forma, algum tipo de ganho, tá. Os estados, eles não vão entrar em guerra, eles não vão estar disputando isso de forma aleatória. Claro que não, eles vão estar disputando porque eles querem e necessitam ter acesso eh, a isso que eles querem, porque de certa forma vai trazer algum benefício para eles, tá. Qual é a outra parte que é muito importante? A fronteira direta com Israel, tá. E o que que isso quer dizer? Por ficar ao sul de Israel, Gaza é um ponto sensível de segurança e de defesa para o Estado, tá. E além disso, esse território ele acaba sendo muito utilizado como justificativa para medidas de contenção, bloqueio e intervenções militares. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que essa ideia, né, dessa fronteira, dessa faixa, né, com Israel, tem essa perspectiva para além política, econômica, né, e tem algumas medidas e serve também para fins militares. E o que é interessante a gente pensar?
E aí tem um pouco de relação com a perspectiva e que vai explicar brevemente, eh, essa essa luta, essa disputa. A gente tem dentro da geopolítica um autor chamado Hatzel, né, Hatzel ele vai explicar por que é que os estados, normalmente, eles tentam dominar outro, né. Existe uma das justificativas para além de expansão territorial, é porque eu estou expandindo territorialmente o meu estado, porque de certa forma a gente compartilha algum tipo de cultura, língua, e aí é uma justificativa para que eu tente anexar ele ao meu território. Então, pensando nessa perspectiva, muitos dos estadistas se utilizam das teorias iniciais da geopolítica, como eu falei, como a de Hatzel, como a de Kelly, né, para poder, pensar nessas questões geopolíticas e geoestratégicas para a região, tá. E aí, o que é interessante a gente pensar? Como eu falei para vocês lá, a Guerra dos 6 Dias, ela é importante, porque ela tem uma certa relação com a ocupação de Gaza. No início que eu disse para vocês, né, que a gente vai ter a Guerra dos 6 Dias ela vai acontecer em junho, né, vai ser o início do conflito entre Israel e os Estados Árabes. No dia 7 de junho, a gente vai ter um momento em que Israel vai capturar a Cisjordânia da Jordânia, e dia 10 a gente vai ter o quê? O fim da guerra. E o que é que isso tudo quer dizer para vocês? Né, para além de que é interessante, gente, eu sei que tem muitas questões políticas, religiosas, mas pensando em Estado, o Estado, numa perspectiva realista dentro das relações internacionais, o Estado, ele é egoísta, ele vai querer sempre ter o seu, eh, expandir, ele é racional. Então o que que acontece? Qual a ideia um dos motivos para além de questão religiosa, para além de questão cultural? Da expansão territorial de Israel, né, os estados eles buscam isso, porque se eu consigo sempre estar, expandindo o meu território por qualquer questão que seja, tá, isso quer dizer que eu sou um país poderoso. Então, eu estou fazendo o quê? Na Guerra dos 6 Dias e a ocupação de Gaza, o que é que a gente conseguiu o que é que Israel conseguiu? A expansão territorial na península do Sinai, Cisjordânia e lá em Golan. Então o que é que isso quer dizer? Golã, né. O que é que isso quer dizer? Eh, isso tudo vai mostrar o seguinte, que Israel vai conseguir a retomada de Gaza, né, vai conseguir ter o controle de Gaza após essa guerra dos 6 dias. E se vocês pararem para pensar, é algo que vem, desgastando, né, essas guerras, faz com que desgaste Israel, com que Israel tenha que estar constantemente reivindicando a sua expansão territorial, quer seja, como eu já disse, por motivos religiosos ou não, questões políticas. Mas a gente tem que entender que, né, a guerra, ela não é algo que deve que assim, dentro das relações internacionais, a guerra é normal. A guerra ela vai acontecer constantemente, faz parte do sistema internacional de estados. Entretanto, eh, a guerra, eh, o que não é normal seria não ter guerra, tá, então isso seria algo anormal. Só que o que é que acontece? Viver numa guerra constante, né, e a gente para pensar, ver o Estado de Israel nessa guerra, né, há muito tempo, né, lutando por seus direitos, pela ocupação de Gaza, e a gente sabe que tem a Palestina na busca de Gaza, né, na busca também de ter o controle pelos motivos qualquer que seja, tá. Então, o que é que eu trago para vocês aqui? Eh, uma certa linha do tempo, para vocês entenderem sobre o controle da faixa de Gaza. O que é que a gente vai ter aqui? Inicialmente, a gente vai ter a ocupação israelense, de 1967 a 2005, que é quando Israel, como eu falei para vocês, 67 a 2005, ocupa a faixa de Gaza após a Guerra dos 6 Dias, tá. E aí a gente percebe também o seguinte, né, que essa ocupação israelense, ela vai continuar até 2005, a gente vai ter entre 93 e 2000 essa autonomia parcial, né, que veio com o acordo de Oslo, que eu falei para vocês, e é interessante a gente ter o que é marcado, que vai ter a criação da Autoridade Nacional da Palestina. E
E é interessante a gente pensar que, nesse momento que nós temos essa criação da autonomia, da Autoridade Nacional da Palestina, a gente vai ter também um período em que há uma guerra, né, que há uma disputa maior pelaquela faixa. E o que que a gente vai ter? Israel vai conseguir o seu controle até 2005, né, e a gente sabe que, a partir de 2007, né, a gente vai ter o governo do Hamas até a atualidade, e ele vai assumir o controle exclusivo da faixa de Gaza. O que que é interessante eu falar para vocês enquanto cientistas políticos, né, a gente sabe que, analisando dentro das relações internacionais e da ciência política, nós temos atores estatais e atores não estatais, né, e a gente sabe que o Hamas, independente do que quer que seja, é um ator não estatal, tá. É um ator que não é reconhecido pelos estados enquanto um estado. Então, e isso é muito preocupante, porque como é que um ator não estatal consegue ter controle de uma faixa, né, territorial, e que, por causa dela, a gente está tendo uma gama de problemas, né, uma gama de guerras, uma gama de conflitos por causa disso. Ah, Thaís, mas vamos supor, né, teve a guerra e Hamas e o Ham espera só um pouquinho, tá, gente, que meu cachorro tá aqui chorando rapidinho, e aí, não, e aí ele tá chorando aqui rapidinho. Aí o que que acontece, o governo do Hamas, quando ele assume, né, e quando existe, né, a gente sabe que vai ter essa disputa constante. E aí é necessário a gente entender isso, é necessário a gente entender isso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai ter o esse acordo, né, de Oslo que eu falei desde 1993, né, porque é importante a gente entender também isso, porque se vocês verem aqui, a gente vai ter aqui, ó, dos anos 2000 a gente vai ter o acordo de Oslo e que vai ser criada a Autoridade Nacional da Palestina. Mas o que é esse acordo, né? Eu tô falando para vocês: "Ah, vai ter o acordo, vai ter o acordo, vai ter o acordo", mas vocês não falei ainda o que é o acordo. Foi um acordo que foi assinado entre 93 e 95 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, tendo como agente mediador os Estados Unidos. E aí é interessante a gente pensar que, e eu questiono para vocês, por que é que os Estados Unidos têm tanta essa necessidade, esse interesse em querer participar desses processos? Ai, Thaís, é porque os Estados Unidos é um país que se preocupa muito com os outros. Não, gente, de forma alguma. "Ai, mas é porque os Estados Unidos é um país que auxilia". De forma alguma, tá. Então a gente tem que entender o seguinte, que nós temos um grande problema, porque a partir do momento em que os Estados Unidos começa a interferir, a gente começa a ter um desequilíbrio na região, tá. Porque o que que acontece? Um desequilíbrio econômico, político, porque: "Ah, mas os Estados Unidos têm realmente uma boa intenção?". Não, gente, os Estados Unidos não têm uma boa intenção, tá, nunca vai ter. Ah, mas ele apoia, joia, mas a gente tem que entender que ele está apoiando, cooperando, o outro estado está nesse interesse de mediação, porque alguma coisa ele está ganhando, tá. Então quer seja apoio político em alguma votação do Conselho de Segurança, quer seja trocas comerciais mais baratas, acordos comerciais. Então é interessante que a gente pense também por esse lado, tá. Nenhum país é bonzinho o suficiente para só querer auxiliar você, né, querer estar lá fazendo mediação de um conflito em que está colocando em xeque também a sua população, lembre-se disso. Porque quando os Estados Unidos decide participar desse processo e decide, trabalhar como agente mediador, estou colocando em xeque também a minha população, o meu país, o meu território, tá. Então, é nesse período também, né, desse contexto que eu estou falando para vocês entenderem, e a gente não pensar só: "Ah, os Estados Unidos é bonzinho", a gente, como eu falei para vocês, a gente vai ter também a criação da Autoridade Nacional da Palestina, lembra que eu falei para vocês? Pois é. E que vai ter uma autonomia limitada da faixa de Gaza e Cisjordânia. E o que que a gente tem que entender disso tudo que eu falei para vocês, desse contexto? Quando a gente tem
a esse acordo, né, de Oslo, a gente vai ter o quê? O reconhecimento mútuo entre os 2 entes, mesmo a Organização para a Libertação da Palestina não sendo um ator estatal. Mas o Israel decide assim: "Beleza, eu tô aqui, ó, reconhecendo que você existe, eu tô aqui entendendo que você existe, ok, tô aqui para te respeitar", tá. É interessante esse posicionamento de Israel ao reconhecer tudo isso, tá, gente. Porque, assim, como eu já disse, é um ator não estatal, então, por ser um ator não estatal, é necessário que, quando Israel tem essa, como eu posso dizer, não vou dizer bondade, mas tem essa ideia de reconhecer, com toda certeza está pensando em algo que também vai ser benéfico para o Estado, tá. Então o que é que a gente vai ter também nesse acordo? A divisão do território palestino em zonas A, B e C. E também teremos o seguinte, a retirada gradual de forças israelenses das áreas palestinas. Isso foi bom. Gente, um acordo de paz é interessante, tá. Então, foi um acordo em que Israel reconhece a organização, Israel vai retirar o que? As suas tropas, né, porque Israel estava lutando por aquela terra, e é interessante aquela faixa territorial, e é interessante a gente pensar o seguinte, é como o próprio Augusto falou, é interessante que ambos os estados tenham seu território, sejam reconhecidos enquanto governo. Porque a gente para aqui para pensar, Autoridade Nacional da Palestina, certo? E o Estado palestino? Quando é que a gente vai ter, de fato, ele reconhecido enquanto Estado, né? E aí, e o seu território? Aonde é que é o território de fato da Palestina, tá? E é isso que a gente tem que pensar, porque para ser um Estado tem que ter território, isso é algo da ciência política, você sabe, território, população, né? Faz parte. Então a gente tem que entender também isso, tá. E se alguém ganha, alguém perde. Então se a Palestina ganha território, quem é que está cedendo esse território para a Palestina? E você pense, vamos lá, você enquanto Estado, você gostaria de ceder uma parte do seu território para outro? Você dizer: "Pô, Thaís, mas o outro não tem, posso ceder". Tá, você está falando porque você conhece a disputa na região. Vamos antes de falar dessa resposta, vamos pensar em você. Você cederia facilmente seu daria, só dá, um bem seu, um celular, você comprou um iPhone novinho, 16 Pro Max. Chegou aqui, eu comprei um 16 Pro Max, chegou Augusto pra mim e disse assim: "Tá aí, meu celular quebrou". Aí eu vou dizer: "Ah, Augusto, que legal, velho. Não, que pena, meu amigo, mas eu vou te dar aqui o meu 16 Pro Max". Por que eu tô dando meu 16 Pro Max pra Augusto? Eu vou dar de bom grado um 16 Pro Max de coração? Claro que não, gente. Eu tô pensando em alguma coisa, porque se eu tô dando agora, eu vou ter um retorno em algum momento, tá. Então a gente tem que pensar nisso, porque os estados são racionais. Então, a partir do momento em que existe essa necessidade, existe essa possibilidade em que cada estado vai ter o seu território, eles vão respeitar? E é algo que eu gostaria que vocês pensassem, será que eles vão respeitar a autonomia do outro? Ou vão querer se utilizar de algum momento das teorias de Hatzel, de Kelly e tentar retomar? Que é uma guerra que existe até hoje. Então é interessante a gente pensar, tá. Ah, Thaís, e o que é que a gente teve de bom desse acordo de Oslo? A assinatura não vai resultar na criação do Estado palestino, de forma alguma. Nós vamos ter, de qualquer forma, a continuidade da ocupação militar e da expansão dos assentamentos. Como eu já falei para você, a gente vai ter a segunda intifada, que vai desestabilizar o processo de paz, e é interessante a gente pensar e relembrar isso, tá. E o que é que acontece? Como a gente não teve acordo, esse acordo não foi concreto, levou ao descrédito desse acordo, tá. O que isso quer dizer? Tá, se eu não deixo um acordo muito bem fechado, daqui a algum tempo, no futuro, os próximos, né, gestores, presidentes, vão pensar e vão dizer: "Tá, mas tem um furo aqui. E a partir desse furo que tem aqui, eu vou, eh, achar aqui uma brecha para tentar invadir um estado". E aí é interessante vocês pensarem nisso, tá. Então a gente sabe que o acordo de Oslo foi bom? Sim,
Claro, né, houve o reconhecimento mútuo, houve a divisão do território palestino, houve a criação da Autoridade Nacional Palestina, mas não houve a criação do Estado palestino, né. E a gente sabe que a segunda intifada levou, desestabilizou o processo de paz e acabou fazendo com que esse futuro de paz fosse adiado mais uma vez. Ah, Thaís, mas qual o problema que a gente tem agora? Eu falei para vocês, a gente teve em 93 esse futuro adiado, e a gente tem que pensar o seguinte: o que é que a gente vem depois desse futuro adiado? Ah, lembre-se que até 2000, né, 2000 e pouquinho, a faixa de Gaza está sob mandato, né, de Israel. E o que é que a gente tem nisso tudo, né? Vamos agora voltar um pouquinho, tá, beleza, 2000 e pouquinho, tá lá Israel com mandato da faixa de Gaza. A gente tem que relembrar de quem? Hamas. Em algum momento o Hamas vai surgir. E quando é que o Hamas vai surgir, gente? Em 1987, com a primeira intifada, e foi um braço direito da Irmandade Muçulmana, tá. Então, a partir de 87 nós vamos ter o Hamas trabalhando como um ator não estatal na região do Oriente Médio, tá. Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um movimento político e militar islâmico que vai se opor à ocupação de Israel e à existência do Estado de Israel. Tá. E como é que acontece isso? A gente percebe que o Hamas começa a ganhar força, principalmente nos últimos anos, por causa das redes sociais. Então, se você para pensar hoje, é muito fácil da gente ver atividades na internet ligadas ao Hamas, atividades ativistas, tá. Então a gente vai ter também o quê? Apoio popular em escolas, hospitais, assistência humanitária, mas assim, é interessante a gente pensar, mais uma vez, relembrando a vocês, o Hamas é um ator não estatal. Então como é que a população vai dar apoio a um ente que, né, para nós, que aí eu estou pensando na visão da gente, tá, um ente que é um ator não estatal, é um ator que, não é reconhecido pelos atores internacionais. E o quê? E que para nós, deixando bem claro, para nós que moramos aqui e para o que nós consumimos da mídia, o que é que nós temos? Um ente que é considerado um ator terrorista. Aí você está dizendo que ele não é terrorista? Não estou dizendo isso. De acordo realmente com as definições da ONU de terrorismo, ele é considerado sim um ator terrorista, tá. Mas eu não estou entrando nem nesse pleito, não estou entrando nem nesse debate, eu estou só falando para vocês o seguinte, que é um ator que foi criado em 87, relativamente recente, tem um poder político e militar, e que se opõe constantemente a Israel, e que vem gerando guerras com Israel, tá. E aí o que é que a gente vai ter? Em 2006 nós temos o quê? As eleições na Palestina. E o Hamas faz o quê? O Hamas vence, com maioria no parlamento. E aí eu pergunto a vocês, e é algo que eu fiquei pensando, como é que o Hamas conseguiu vencer, tá? E aí quando o Hamas vence, e como é que a população, né, vota, né? É algo que vocês poderiam depois estudarem, vocês enquanto cientistas políticos, o processo eleitoral da Palestina, tá, é algo que é interessante a gente pensar. E aí o que que acontece? Quando o Hamas vence em 2006, nós temos o quê? A vitória sendo reconhecida como legítima e democrática. E isso acaba criando uma tensão com o Fatah, que é um partido laico ligado à OLP, tá. Então, é interessante a gente pensar isso, que com pouquíssimo tempo de criado, porque a gente vê que criou em 87, em 2006, tá. Em 2006, nós temos, eh, esse ente que acaba tendo maioria na eleição vence a eleição legislativa, né, teve a vitória reconhecida, né. E o que é que isso tudo quer dizer? Gente, se a gente tem uma oposição levando o parlamento, obviamente nós vamos ter o quê? Em breve, conflito, uma guerra civil. Por quê?
Porque quando o Hamas assume, o Hamas vai ter o quê? Uma ruptura política dentro daquela região. O que que isso quer dizer, Thaís? A partir de 2007, a gente vai ter o quê? Muitos confrontos armados entre os atores não estatais. E aí o que que acontece? O Hamas simplesmente pega, a partir do caos que está existindo, né, porque vocês devem se lembrar que até 2006, até 2000 e pouquinho, né, da partir de 2000, né, a Israel realmente estava ali mandando naquela região, e aos pouquinhos foi perdendo, né. E aí a gente percebe o seguinte, o Israel começa a perder o poder, e começa a surgir vários entes não estatais, atores não estatais, começa a gerar o quê? Vários conflitos na região, e aí Israel não consegue garantir. E o que é que acontece? Quando Israel não consegue garantir a segurança daquela região, Israel sai de cena e o Hamas assume o controle exclusivo da faixa de Gaza. Thaís, mas Israel saiu. Gente, vocês têm que entender o seguinte: enquanto existe disputa por uma determinada região, Israel sente e tem, eu tô falando assim, sente no direito de ter essa região como dela, como desse Estado. Do mesmo jeito que a Palestina também tem esse direito, tá? Então, os palestinos também sentem-se no direito de disputar por essa faixa de terra. E aí, quando o Hamas ele assume, né, esse controle exclusivo da faixa de Gaza, a gente sabe que o quê? Por não ser um ator estatal, gente, Hamas faz o que quer, o que bem entende. Ele não tem que seguir as leis do direito internacional, tá? Lembre-se disso. Tá, Thaís, mas pode ter acordo? Sim, pode ter acordo, como teve agora o acordo de cessar-fogo, mas eles não são obrigados a seguir. Lembrem-se disso, isso é muito importante. E aí o que que a gente vai ter? A gente vai ter o Fatah, vai manter o governo da Cisjordânia, e a Palestina, como eu já falei para vocês, a Palestina ela vai continuar estando dividida, porque ela já está dividida aqui, ó, desde o acordo, cadê? Aí, desde o acordo de Oslo, em 93, o território palestino estava dividido. E aqui, em 2007, a Palestina continua dividida, que é para além do território físico, está politicamente dividida. E aí o que é que eu trago para vocês, mais uma vez, mais um esqueminha para vocês se lembrarem sobre o Hamas. 87, que a gente só para resumir o que é que eu falei até agora sobre o Hamas. Em 87 nós tivemos o quê? A primeira intifada, foi quando foi criado o Hamas. Em 93 a gente teve o Hamas se opondo ao acordo de Oslo que eu falei para vocês. Lembra que eu disse a vocês que teve acordo em que, né, tanto aqui, ó, esse acordo que eu falei para vocês, aqui, ó, que tanto Israel, como Organização para a Libertação da Palestina, eles vão se reconhecer enquanto atores e vai acontecer todo o processo de negociação por intermediação dos Estados Unidos. Mas Hamas vai dizer, desculpa a expressão, eu ia dizer outra horrível, não tô nem aí, tá? E aí, em 2006 a gente vai ter o quê? O Hamas vencendo as eleições na Palestina. Em 2007, de forma incisiva, né, vai tomar o controle exclusivo, vai ficar só com o Hamas, a faixa de Gaza. Então, até 2006 estava sendo dividido, estava tendo aquele conflito, né, como eu já falei para vocês, na região. Em 2007 a gente vai ter essa tomada do controle exclusivo. E em 2023 a gente vai ter o quê? Ataque surpresa de Israel em outubro, né? Surpresa de Israel não, surpresa a Israel do Hamas em outubro. E a gente sabe que é o que culminou na guerra que nós ai meu Deus, passei demais, que nós temos hoje, tá. E aí o que que a gente tem que entender? Só assim, para vocês entenderem mais um pouco. A gente tem o quê? Um período, né, uma região envolta de conflitos, eh, e que é necessário que a gente entenda o que estava acontecendo, tá. E que o que que aconteceu desde da tomada de Gaza, tá. A gente vai ter o quê? Entre 2008 e 2009, a Operação Chumbo Fundido, que é o quê? Israel vai iniciar essa operação em resposta aos lançamentos de foguetes pelo Hamas. Durou em torno de 22 dias, 1.400 palestinos mortos, e em sua maioria civis, são dados da ONU.
E o que que acontece? A gente teve uma destruição da infraestrutura básica, escolas, hospitais e redes de água. Gente, é interessante a gente pensar o seguinte, tá? É interessante eu destacar para vocês uma perspectiva pensando na guerra. O que é que acontece? Thaís, na guerra, eu posso bombardear escolas, hospitais? Não. Existe um acordo entre os estados, um acordo de cavalheiro, que olha, a gente não pode bombardear escolas, hospitais. É interessante. Mas qual é o problema disso tudo? Thaís, Israel, desculpa a expressão, não foi justo, ele deu outra expressão horrível, não foi justo quando destruiu a infraestrutura básica, né, da Palestina. Eu me pergunto, por quê? Thaís, mas era escola, hospital, tinha crianças. Concordo. Mas vocês pararam para pensar que, muitas vezes, eh, o Hamas se utilizam dessas estruturas para não sofrer ataque? Porque, teoricamente, se a gente tem esse acordo de nós não podemos atacar escola, hospital e nem redes de água, mas se eu sei que, de certa forma, há há, eh, vou dizer terroristas nos termos da ONU, mas que a gente sabe que nós temos integrantes do Hamas infiltrados, nós temos bunkers do Hamas. Nesses locais, por que que Israel não vai bombardear, sabendo que pode ter o cessar-fogo de qualquer forma? Os países da escola. Você prefere continuar uma guerra ou tentar solucionar a guerra bombardeando escolas? Mas, Thaís, é um absurdo. Não, realmente, eu concordo que é um absurdo, leva uma crise humanitária, concordo totalmente, mas, gente, é uma guerra, tá? É uma guerra. Então, guerra, eu vou tentar ir pelo meu. E se eu sei que eu posso garantir a segurança dos meus, e que existe, por meio de estudos da minha inteligência, que nós temos terroristas, temos atores, pessoas que são ligadas ao Hamas nesses locais, é muito justo que exista esse tipo, não justo, mas assim, é muito recorrente que exista esse tipo de ataque. Então nós vamos ter em 2012 o quê? Operação Pilar de Defesa. Mais uma vez, vai ser um conflito de 8 dias entre Israel e as facções armadas de Gaza. O que que nós temos? Mais de 150 palestinos mortos. Em 2014, nós vamos ter o quê? Operação Margem Protetora, que a gente vai ter um dos conflitos mais violentos até então, que tivemos 50 dias de bombardeios e de combates urbanos, cerca de 2.200 palestinos mortos e mais de 11.000 feridos. Mais de 100.000 pessoas ficaram deslocadas internamente. A gente está falando de fluxo migratório também aqui. Então a gente teve destroços estimados em mais de 4 bilhões. Então, se vocês pararam para pensar, que eu estou falando que existe uma disputa territorial envolto de guerra desde a criação do Estado de Israel, desde o início de tudo, quanto que é gasto para reconstruir essas cidades? Se a gente poderia fazer um acordo de paz para solucionar isso. Ah, tá. Gente, não era muito mais fácil fazer um acordo, a gente tentar solucionar isso? Se você parar para pensar o quanto que está tendo de investimento do Banco Mundial, né, e dos outros atores de bancos para poder fazer com que a região ela esteja sempre reconstruída, né, então é interessante a gente pensar nisso. Em 2021 a gente vai ter o quê? Um conflito também, que vai ser a escalada iniciada por tensões em Jerusalém Oriental. Teremos em torno de 11 dias de combate, 260 palestinos mortos, 66 crianças. E aí a gente tem o quê, mais uma vez, né, a gente vai ter agora, de fato, né, a ofensiva de outubro em 2023, que a gente sabe que foi algo horrível, tá, que a gente sabe que foi algo sem escrúpulos, que a gente sabe que o que aconteceu de forma alguma, como eu já falei para vocês,
nada justifica a morte de pessoas, nada justifica ataque surpresa. E vocês têm que entender que mesmo Hamas estando no governo da Palestina, é um ator não estatal, que usa da força terrorista. Mas terrorismo nos termos da ONU. Sim, mas se alguém que faz atores, ataques surpresas, mata 1.200 pessoas de forma indiscriminada, tá. Por que que o Hamas está fazendo essa guerra? Então é algo que vocês devem pensar: "Por que que ele está matando as pessoas? Por que que aconteceu esse". "Thaís, é para retomar a faixa de Gaza", mas a Gaza não está com eles, então o que que está acontecendo? Né, o que é que levou a, né, já pararam para pensar nisso? Né. E aí o que que a gente vai ter? A gente vai ter a resposta de Israel de né, a resposta militar de Israel com mais de 30.000 mortos em Gaza, de acordo com dados da ONU. É interessante a gente pensar o seguinte, tá, que até então a gente vai ter aqui essa ideia dessa guerra que está acontecendo, a gente teve agora o cessar-fogo que voltou, né, mesmo do acordo que teve mais uma vez, como falei para vocês, mediado pelos Estados Unidos, né, muito interessante os Estados Unidos tentando solucionar o problema naquela região. E mais uma vez agora a gente tentou de novo e deu errado, né. Thaís, mas mais uma vez, a gente já está no em outubro de 2023, a gente já sabe o que aconteceu, mas a gente tem algo importante a ser falado. A Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um evento de extrema importância para o Oriente Médio, então não adianta eu estar falando para vocês: "Ah, mas acabou, poderia acabar aqui a aula". "Ah, mas a aula acaba aqui na guerra". Mas é importante que vocês entendam a Primavera Árabe, que a gente sabe que vai ter várias, tivemos a primeira onda e a segunda onda. É que a gente vai ter a primeira, né, a Primavera Árabe foi o quê? São protestos que foram iniciados entre 2010 e 2011, e teve como epicentro a Tunísia, e que aí acabou se alastrando para os outros estados, como Egito, Síria, Líbia, Iêmen. E aí o que que acontece? Essa Primavera Árabe foi quando a população entendeu que: "Olha, a economia não está boa, estamos num regime autoritário, estamos com um alto desemprego e a nossa sociedade ela está sendo extremamente reprimida. E o que é que a gente vai fazer? A gente tem que se revoltar, a gente tem que fazer protestos. O mundo tem que ver que o que está acontecendo aqui no Oriente Médio. Não é simplesmente, ah, guerra, 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 guerra. Não, gente, não é só guerra, guerra, guerra. A gente tem que entender que o mundo tem que ver o que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui, para além de guerra? Crise econômica, a gente tem um regime autoritário no poder. O que a gente pode fazer? Protesto, porque o mundo vai ver e a gente vai conseguir alguma coisa. O que que a gente vai ter então a partir desses protestos? Uma derrubada da ditadura, né, dessas ditaduras existentes lá, né, como a do Ben Ali, do Mubarak, do Gaddafi, né. Eu lembro muito disso, eu acho interessante que quando começou essa Primavera Árabe, eh, eu estava na graduação de Relações Internacionais. E aí eu lembro muito claramente da de quando, derrubaram a estátua do Gaddafi. Né. É bem interessante. Eu lembro muito também quando teve esses protestos, né, foi algo que a gente discutiu muito à época. E aí o que que a gente vai ter? Qual a repercussão dessa Primavera Árabe para a Palestina? A gente vai ter esse deslocamento dessa da atenção regional, né, porque o que que acontece? Até então estava: "Ai, guerra na Palestina", aí tá a Primavera Árabe dizendo assim: "Ei galera, não tem um só guerra, temos outros problemas". E aí o que que acontece? A gente vai deslocar a atenção do cenário internacional para os problemas da região, para além dos conflitos. Por quê? Porque vai trazer assim: "Olha, eu tenho instabilidade interna por vários motivos". E aí, o que que acontece? Quando os estados, eles começam a ver que: "Olha, não é exatamente isso que você estava pensando", a Palestina começa a perder todo o seu apoio político e material, tá, dos outros estados. E o que que acontece? A gente vai ter o quê? A centralidade da Palestina nessa agenda panárabe, né, que era até então
que foi substituída por conflitos domésticos da Síria com o Iêmen, rivalidades sectárias, né, que é relacionada aos sunitas e xiitas. Então o que que acontece? Até então a gente só tem assim: "Ah, a gente tá tendo uma discussão aqui", uma discussão, né, como se fosse algo: "Ah, eu tô brigando na rua, eu tô tendo uma discussão aqui entre Israel e Palestina por causa da faixa de Gaza". E aí quando veio a primavera árabe, fez assim: "Ó, galera, não temos só isso, é muito mais além disso, é uma perspectiva que a gente tem que entender que, ó, a gente tem que ver o seguinte, a gente tem rivalidades sectárias, conflitos domésticos, que não é só Israel e Palestina aqui nesse rolê, tá. E o que que a gente vai ter também dentro da primavera árabe? A emergência de novas rivalidades, porque até então era só Israel e Palestina, Israel e Palestina, Israel e Hamas. A gente vai ter o quê? Arábia Saudita e Irã disputando a hegemonia regional e vai reconfigurar as alianças. Por quê? Gente, toda essa discussão que existe na região é justamente para isso, para ver, olha, quem é que, de forma horrível, quem é que vai mandar? Quem é o país que manda aqui? Lembra que eu falei dos Estados Unidos? Por que que os Estados Unidos estão preocupados com quem manda? Né. É interessante a gente pensar nisso. Então, assim, quando a gente tem essa disputa entre a Arábia Saudita e Irã, a gente vai ter o quê? Uma reconfiguração dessas alianças que existem no Oriente Médio. A gente vai ter também o quê? Catar e Turquia se aproximando do Hamas, Egito e Emirados Árabes apoiando o Fatah e a Autoridade da Palestina. E o que que a gente vai ter? Uma grande fragmentação no Oriente Médio. Isso. A gente vai ter uma fragmentação do bloco árabe tradicional, porque até então nós tínhamos, como a gente fala aqui, né, a gente fala aqui é outro, eu não sei como falar aí onde vocês moram, mas aqui a gente fala as patotinhas, né. Nós tínhamos as patotinhas, hoje a gente não vai ter mais, a gente vai ter uma fragmentação. E o que foi que eu disse a vocês? Que os estados são racionais? Os estados são racionais, gente, então os estados eles vão cooperar até o momento em que interessam a eles. Então se eu estou vendo que Catar e Turquia tá indo se aproximar do Hamas, por que é que eu tô disputando a região, a hegemonia da região, eu vou estar brigando. Não, gente, eu vou aqui, ó, cada um é como se fosse assim: "Olha, cada um tem sua briguinha aí, eu vou arrumar a minha. A minha não, vou arrumar os meus aliados, e aí porque eu preciso dos meus coleguinhas para caso eu precise entrar em alguma guerra". O que que a gente vai ter então? Como a gente tem essa fragmentação, a gente vai ter uma redefinição dos interesses estratégicos. O que que seria isso, Thaís? A gente vai ter os países árabes, eles vão começar a priorizar a estabilidade interna, a segurança e a economia, deixando a questão da Palestina em segundo plano. Foi o que eu disse a vocês, gente, que quando a gente teve ali quando a gente está na primavera árabe, né, tá todo mundo preocupado: "Ah, na guerra de Israel e Palestina, ah, o Hamas, ah, a faixa de Gaza, e os meus problemas internos? E a minha população?". Então, a partir de agora, a gente vai ter essa redefinição. A gente vai fazer o quê? Trazer uma nova estabilidade interna, pensar na segurança, na economia. E o que é que a gente vai ter também nesse período? Uma diplomacia coletiva árabe em torno da Palestina, tá? Então, a gente vai ter essa perspectiva de: "Olha, galera, vamos se juntar aqui para a gente tentar solucionar esse problema". Tá. E para além disso, o que que a gente vai ter também? Implicações para Gaza e o Hamas. O Hamas ele vai passar a depender mais do apoio externo limitado, ou seja, o Hamas vai precisar do Catar, do Irã, e vai perder essa legitimidade internacional que eu falei para vocês no início. Lembra que eu disse a vocês desde o início? Que: "Ah, mas é porque ele venceu democraticamente". Joia, mas isso não quer dizer que eles são atores estatais amplamente reconhecidos. E o que que a gente vai ter de novo? Mais uma vez, né, já expliquei para vocês o quê? A reconfiguração. A gente vai ter o quê? A emergência de novas rivalidades, a gente vai ter o quê? Uma nova perspectiva dentro do Oriente Médio. E o que a gente vai ter mais uma vez, a gente vai culminar em quê? Se vocês pararem para perceber, tudo que eu falei para vocês até agora, leva para uma coisa só: escalada violenta em outubro de 2023, tá. Então o que que acontece mais uma vez, gente? 7 de outubro de 2023, a gente vai ter o quê? Ataques do Hamas de forma indiscriminada. Ou seja, o Hamas vai atacar de uma forma surpresa, uma invasão terrestre com foguetes e sequestros. E a gente viu que as pessoas estavam sendo sequestradas, né, estavam sendo, eh, repatriados recentemente, né, estava tendo a troca, né, dos sequestrados. Além disso, a gente vai ter o quê? 1.200 mortos em Israel
e vai incluir civis e militares também nessas mortes. E vai ter um impacto psicológico e político na população, porque o que é que acontece? Do nada, eu tô aqui numa festa, tá, 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 o que é que acontece? Pá, vem um Hamas, leva a galera, sequestra a galera, mata um monte de gente, e aí? Se você para pra pensar, vamos parar. Vocês estão em casa agora, nesse momento, assim como eu. Do nada, uma pessoa entra aqui em casa, abre a porta, invade a minha casa, leva minhas coisas. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar calada? Claro que não, gente. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão atrás do direito que é de vocês. E além disso, qual foi o impacto psicológico que isso aconteceu? Que eu tô aqui em casa do nada, alguém entrou. Vocês vão ficar tranquilos para o resto da vida? Não, gente, vocês vão arrumar uma forma de sempre estar em defesa. Aí o que é que isso quer dizer? A gente vai ter uma resposta militar de Israel. Israel vai fazer o quê? Vai bombardear em larga escala Gaza, vai fazer ataques a hospitais, escolas, campos de refugiados e residências, vai ter o corte total de água, energia e combustível. É guerra. Gente, se eu tive um ataque surpresa, se eu tive mais de 1.200 mortos, se teve sequestro dos meus civis, por que é que eu não vou trabalhar com a minha força total? Tá? A gente tem que entender isso. Quais foram as consequências imediatas que a gente teve então, Thaís, nesse processo? Tivemos os deslocamento forçado de mais de 1 milhão de pessoas, uma crise humanitária, colapso na infraestrutura civil e hospitalar, tá? Porque a gente sabe que os bombardeios faz com que o quê? A infraestrutura crítica do Estado fique frágil. Você está falando, Thaís, de infraestrutura crítica, a infraestrutura crítica, eu estou falando de água, luz, internet, bancos, sistema de saúde, fica colapsada, porque a gente vai ter um deslocamento de mais de 1 milhão, a gente vai ter uma crise humanitária, a gente está em guerra. Ninguém está preparado para uma guerra de uma hora para outra. E para além disso, a gente está em uma guerra, a gente está no colapso regional, a gente vai ter o quê? Uma ruptura do status quo, da balança de equilíbrio na região. Por quê? Porque a gente vai ter o quê? Um rompimento das relações diplomáticas entre os países árabes e Israel, por causa disso. E aí vai acontecer o quê? Vai aumentar também o tensionamento entre Irã e Hezbollah, e também a gente vai ter o quê? As reações internacionais que vão estar divididas entre apoio e condenação. Ai, Thaís, o que isso quer dizer, Thaís? Quer dizer o quê? Por causa dessa guerra, né, a gente vai ter esse desequilíbrio no status da região. Ou seja, vai ter essa disputa de quem é que manda aonde, tá. E para além disso, a gente vai ter o quê também? A gente vai ter esse tensionamento que a gente vê na televisão também entre Irã e o Hezbollah. E além disso, a gente vai ter o quê? Os estados, né, os outros países dizendo: "Ai, mas eu não apoio o que Israel está fazendo". "Ah, eu apoio Israel". A gente sabe que a gente tem um apoio, né, os Estados Unidos apoia claramente, eh, Israel, né, inclusive é interessante a gente pensar nisso. E um adendo muito importante, Israel não é o maior exército e não é o maior, que tem o maior investimento do exército, tá, na região, quem tem o maior investimento e quem tem o melhor exército é o Egito, tá. E a gente também vai ter um lado também Estados condenando, né, a gente sabe que, eh, a guerra não é justa, tá, não, a guerra não é justa. Mas o que que isso quer dizer, Thaís? Os Estados Unidos acham que: "Ah, mas Israel há uma desproporção de poder", era para eu ter trazido aqui, mas eu esqueci, entre Israel e Hamas. Sim, concordo, mas isso não quer dizer que Israel não possa utilizar das suas tecnologias, da sua fonte, né, militar, né, sua estrutura militar para poder apoiar, ou para poder, não apoiar, para poder, fazer os seus ataques. Então e aí os estados acreditam que Israel muitas vezes está mais preparado, e aí tem uma força desproporcional de Israel, a condenação, né. E a gente sabe que é interessante a gente pensar o seguinte, não sei se vocês pararam para pensar: "Ah, teve o acordo de paz", e por que que isso nunca passou na ONU? Por que que a gente não teve uma intervenção mais forte do Conselho de Segurança? Já pararam para pensar nisso? É por que que a gente não teve os capacetes azuis? Aí eu vou dizer para vocês, quem é que está interessado nessa guerra? Então, assim, se fosse de interesse do Conselho de Segurança resolver, tínhamos uma operação de paz. E por que que a gente não tem?
Por que que os outros estados não auxiliam Israel a solucionar a guerra? Então, assim, são coisas para vocês pensarem, sabe? Eh, Já antecipando essa perspectiva da comunidade internacional e a guerra de 2023. O que que a gente vai ter, né, os estados eles vão tentar não intervir tanto, então a gente vai ter a atuação da ONU e dessas agências humanitárias. Então a gente vai ter um pedido da ONU, mais uma vez, pelo cessar-fogo imediato para ter um acesso humanitário, porque vai ter um corredor humanitário, né. E a gente sabe que vai ter também toda guerra tem, gente, eu não estou dizendo que é algo, meu Deus, que nunca vai acontecer. Mas aí a gente sabe que toda guerra tem o quê? Os crimes de guerra, tá. Então a gente sabe que vai ter os crimes de guerra, violação ao direito internacional humanitário, e sempre vai ter o quê? Essa investigação pelo Tribunal Penal Internacional. Mas aí, mais uma vez, gente, vou perguntar pra vocês, o Hamas é uma tal, né, muita gente vai incriminar quem? A gente vai botar quem pra responder? Ah, uma pessoa pode ser sim, realmente vai responder lá, né, como o cara lá que eu esqueci o nome, meu Deus do céu, o cara que arquitetou o eu esqueci. Ah, eita, o cara lá que arquitetou o Holocausto, né, que ele respondeu. Mas assim, Adolf Eichmann. muito obrigada. Exatamente, o próprio. Eu sou péssima com nomes. Eu lembro até do filme, que tem um filme dele, né. E aí a gente sabe que a gente pode até, ter a condenação dessas pessoas, mas o que que acontece? E a pessoa em si, ela vai ser condenada? Mas a gente pode oferecer, fazer sanções ao Hamas? Não, porque o Hamas não é o Estado. Como é que a gente vai fazer sanção ao Hamas? Então, assim, é algo que a gente tem que pensar, tá. Então, é algo que acaba sendo há uma desproporção, tá, é desproporcional, tá, porque como é que tipo, da forma que Israel ele é visto, que ele é condenado, e por que que o Hamas não é? Como é que a ONU vai condenar o Hamas, um ator não estatal que não é reconhecido internacionalmente, que é tido como terrorista hoje? Aí o que que acontece? A gente vai ter, como eu falei para vocês, né, essa tentativa do Tribunal Penal Internacional para fazer com que as pessoas, os sujeitos envolvidos sejam, né, cobrados, né, pela ação. A gente sabe também que Israel está tentando, de certa forma, trabalhar de uma forma mais humanitária, né, pensando humanitária e humanizada, né, pensando em todo o processo. A gente sabe disso, né, que já passou em diversos jornais esse posicionamento de Israel. Mas o que que a gente tem que pensar também? Como é que os Estados estão lidando com isso? Os outros países. Então, como eu já disse a vocês, Estados Unidos até então tem um apoio restrito a Israel. Isso é sabido desde o início. China e Rússia pedem o quê? Trégua e condenam ataques contra civis. E países do sul global pedem uma mediação imparcial. E aí vem a resposta do Conselho de Segurança. Como é que a gente vai passar uma resolução do Conselho de Segurança, a gente tendo Estados Unidos apoiando Israel, China e Rússia pedindo trégua e condenando ataques? Não vai passar, não vai passar. Por isso que a gente está nessa guerra há muito tempo, por isso que há conflito há muito tempo nessa região. Porque os estados eles vão atrás do que é melhor para eles. E aí, de certa forma, esse apoio, essa omissão da China e da Rússia acaba dificultando, porque eles são P5, eles são membros permanentes e eles têm poder de veto, então provavelmente eles vão vetar qualquer atividade nesse sentido, tá. Uma outra perspectiva importante, que eu já estou finalizando, é a opinião pública global. A opinião pública, como eu já disse a vocês, ela é de suma importância, porque da forma que ela também auxilia, ela também faz com que a gente repense, tá. Como eu disse a vocês, a gente vai ter essa mobilização pró-palestinas em universidades e redes sociais, é muito importante por causa da opinião pública, e a denúncia de 2 pesos e 2 medidas no tratamento a diferentes conflitos, que é o que eu estou falando para vocês, tá. "Ah, mas é porque a Palestina", certo, eu entendo, mas quem foi que começou? Já pararam pra pensar? Quem foi que começou a guerra? A gente consegue, como eu já disse a vocês, tratar de forma igual os 2 países? Os 2 países não, né, os 2 atores envolvidos? Não. Então não tem como, tá. Então é interessante a gente pensar nisso,
Então, como é que a gente tem um levante pró-Palestina dentro das universidades e redes sociais? Tá, e quem está por trás da Palestina, né? E aí: "Ah, mas é porque quem está por trás da Palestina, o que é que eles estão fazendo?". Então, assim, é interessante a gente pensar nisso também, tá. O que eu gosto muito de que eu quero muito, assim, fazer com que vocês pensem é: "Ah, Thaís, eu vou consumir informação". Sim, você pode consumir só informação dos 2 lados, mas aí pensem de forma crítica, pensem fora da caixinha, tá. Pensem nisso, tá, mas quem são eles? O que é que tá por trás disso, tá. Porque às vezes a gente faz: "Ah, mas tem 2 pesos e 2 medidas". Sim. Mas por quê? Quem são os atores envolvidos? O que é que está acontecendo? Tá, então é o que vocês devem pensar sempre que vocês forem analisar essa opinião pública global, tá. De onde eu estou vendo esse jornal? De onde eu estou lendo? Ele é pró-Palestina ou ele é pró-Israel? Então, assim, pensem direitinho também, tá. A gente vai ter também uma crise moral no Ocidente. O que que isso quer dizer? O questionamento do compromisso com os direitos humanos universais. Vou dizer a vocês: "Ai, Thais", gente, eu entendo, eu realmente entendo que nós temos que ter o respeito aos direitos humanos. Eu adoraria que isso acontecesse. Mas o que é que acontece? A gente está falando de guerra. Em guerra, a gente não consegue ter esse respeito aos direitos humanos da forma que é pregado. Deveria ter, mas não tem. E a gente vai ter o quê? Perante esses desrespeitos, um silêncio diplomático dos estados europeus frente ao sofrimento palestino. É aquela velha história. Não é meu problema, o problema é dele, quem começou foi ele, ele que resolva. Então por que é que eu, enquanto país europeu, vou me preocupar com o sofrimento palestino? Para depois ter bombardeio na minha região, no meu estado? Claro que não. E é por isso que o Conselho de Segurança faz o quê? Se mantém calado, se mantém quieto. Né, é mais fácil, né. Como é que a gente como eu já disse, como é que eu vou condenar atores não estatais? Como é que eu vou fazer com que funcione o conselho da melhor forma possível? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, tá. Então, assim, eu trouxe alguns insights para vocês hoje sobre essa perspectiva, né, desse novo rearranjo, de como, da importância de Gaza, da forma geopolítica e geoestratégica, né, para a região. Trouxe também para vocês, né, como culminou esse conflito, né, e como estamos. A gente sabe que nós tivemos esse processo de tentativa, né, de paz, né, até então, e a gente sabe que não está sendo fácil. E é interessante a gente também pensar o seguinte: por que é que os outros países não estão preocupados? Como eu já disse a vocês, a guerra não é minha, o problema não é meu. Ai, Thaís, mas tem países que estão preocupados, como os Estados Unidos. Sim, ótimo, estão apoiando. Sim, ótimo, estão apoiando, mas tem algum interesse por trás também. Ah, o apoio é ruim? Não, é bom, gente, é bom apoiar. Só que o que que acontece? A partir do momento que eles também apoiam, eles também podem sofrer o quê? Ataques terroristas. Então, muitas vezes, muitos países não estão querendo participar também por causa disso. Como eu já disse a vocês, mais uma vez, pela definição da ONU, o Hamas também é considerado como um grupo terrorista. Gente, muito obrigada. Estou à disposição para vocês tirarem dúvidas, falarem qualquer coisa. Eh, eu agradeço mais uma vez ao pessoal da Leon. Muito obrigado, professora Thais. Pessoal, agora vamos para dúvidas, perguntas e questionamentos dessa excelente aula que a professora trouxe de um tema muito difícil e também muito delicado e sensível também, que diz respeito à atual guerra entre Israel e Hamas, a questão com os palestinos, israelenses, as mortes de civis de ambos os lados, que é algo muito triste nessa história, do Oriente Médio, desde o nascimento de Israel. Vamos aqui. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta. Vou trazer duas informações importantes, pessoal. A primeira, no chat, eu botei tanto o formulário de presença, já está no chat, e antes eu botei o formulário de satisfação do curso das 4 aulas, então fiquem à vontade para preencher os dois se ainda não preencherem. Maria Fernanda, tu está aqui conosco? Acho que não, né? A Maria Fernanda, ela caiu. Pera aí que já entendi, já entendi. Já entendi. Ela caiu, eu vou adicionar ela de novo. Pera aí, um minutinho.
Enquanto isso, o pessoal podem ir escrevendo as perguntas no Q&A. Só um minutinho. Agora sim, tu voltou, Maria Fernanda. Eu tinha voltado um tempo, mas não como palestrante ainda da chamada. Mas obrigada, Augusto. De nada. Temos uma pergunta aqui, deixa eu passar para a pergunta, que agora é o momento das questões. Pergunta do Cláudio Antunes, muito obrigado, Cláudio. Qual seria uma possível solução para resolver esse problema da faixa de Gaza, e acabar de vez com a guerra, na sua opinião, professor? Então, Cláudio, é um pouco complicado, né, de se falar sobre isso, porque o que é que acontece? Nós temos dois estados, né, que, assim, nós temos Israel e Palestina, a gente tem, o ideal seria que realmente a Palestina tivesse o seu território reconhecido, né, e que fosse de fato reconhecido como um estado, só que nós temos um problema. Como é que a gente vai fazer que a Palestina tenha o seu estado, o seu território? De onde vai sair esse território? Para onde vai esse território? Então, e mesmo que seja dada, eu pergunto para vocês, será que de alguma forma os estados vizinhos vão reconhecer esse território, vão reconhecer o estado? Então, assim, é algo que tem que ser pensado de forma conjunta entre os entes, entre os atores que estão presentes nesse conflito, e que possa entender o quê? A gente vai dar um território e que, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que teríamos que ter um acordo de não guerra, né, por não sei quantos anos, e que vai ser respeitado isso independente do que aconteça. Seria, de certa forma, é a forma mais ideal de ser resolvida. É a forma que todo mundo pensa. Só que o que é que acontece? Não tem como a gente garantir, por exemplo, como a gente viu o acordo de hoje. A gente viu que teve esse acordo, teve a tentativa, só que aí quando muda o governo, muda a as ideias, muda quem está à frente, então muda quem está à frente das Forças Armadas, então vem aquela ideia, como eu já falei para vocês, de reaver o que era meu, o que foi meu, que é o que está acontecendo agora na Rússia com a Ucrânia. Então, assim, é muito difícil porque tem uma questão histórica, tem uma questão política, mas de forma ideal seria essa, seria cada um ter o seu território, reconhecido internacionalmente por todos os estados. Entretanto, qual mecanismo seria melhor para que isso acontecesse? Para além de acordos internacionais, realmente não tem como. E mesmo assim, como eu te digo, o acordo ele não vai garantir que haja respeito entre os atores, tá? Perfeito, professor. Por enquanto, estamos esperando mais algumas perguntas. Vamos dar mais alguns minutinhos. Só avisar para o Alan, que mandou uma mensagem ali no chat. Acabei de reenviar o link de presença, ainda para quem não tinha pego na primeira vez que eu mandei. Chegou mais uma pergunta aqui. Como você explicaria essa necessidade de grupos ativistas serem apenas pró-Palestina na maioria das vezes, ignorando muitas vezes os fatos históricos do atual cenário? Então, isso é interessante, porque assim, é como se fosse assim: olha, eu só estou olhando, como eu falei para vocês desde o início, sobre a minha visão. Eu estou analisando o fato de acordo com a minha visão. E isso é muito complicado, porque o que é que acontece? Eu estou esquecendo do outro. E aí a gente chama muito na antropologia, né, do etnocentrismo, que é tentar analisar o outro. A gente não deve fazer, tentar analisar o outro de acordo com a nossa cultura. A gente tem que analisar o outro a partir do viés dele, da forma que ele vê. Então, a partir do momento que a gente tem, né, esses grupos ativistas apenas pró-Palestina, sem levar em consideração, a gente está percebendo o quê? Que há uma manipulação. E tem uma manipulação, muitas vezes, da mídia, uma manipulação desses grupos, para que as pessoas entendam, por exemplo, que a Palestina está sendo vou falar algo horrível, coitadinha, está sofrendo ataques de forma indiscriminada, certo? Mas o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu para que isso acontecesse? Quem é que está à frente da Palestina? Qual é o real motivo? Então, é interessante que a gente pare para pensar nisso, né? O que é que acontece? Né? O que é que levou a isso? Então, muitas vezes as pessoas que levantam uma bandeira pró-Palestina, muitas vezes consomem só informações de um lado, muitas vezes não vão entender sobre o que é que acontece, como gerou, como se chegou nesse conflito. Então, é interessante que as pessoas elas
busquem informação e saiam dessa, como você disse, dessa desonestidade intelectual, para que a gente possa entender, né, de forma concreta o que é que isso está acontecendo, por que é que isso está acontecendo, e entender os dois lados, tá? Eu espero que eu tenha respondido. A pergunta agora da Isabela Alves. O conflito na faixa de Gaza estaria sendo usado para alimentar narrativas antissemitas no Oriente Médio e no mundo, e como políticas de arranjo no Oriente Médio podem ser estruturadas para reduzir isso sem ignorar o conflito e a dor dos palestinos, e sem descredibilizar o antissemitismo contemporâneo, e também sem ignorar os reféns que também são civis inocentes. Então, com toda certeza, né, esse conflito ele é utilizado para alimentar essas narrativas, e essas políticas desse arranjo, né, no Oriente Médio, principalmente pensando nessa faixa de Gaza, muitas vezes o que é que acontece? É isso que você disse, né, a gente não analisa, como eu falei, muitas vezes a gente só consome informação de um lado ou consome só informação do outro, e a gente não quer analisar o fato, né. E aí vocês que estão na academia, vocês que estão na graduação, estão aqui para isso, para vocês entenderem os 2 lados, entenderem que nós temos dores dos palestinos, temos dores dos israelenses. E muitas vezes o que é que acontece? É muito mais fácil eu utilizar da mídia e tentar descredibilizar o outro, tentar desestabilizar o outro por meio da opinião pública, como eu disse a vocês, tentando dizer, que, por exemplo, os ataques estão sendo acontecendo de forma indiscriminada, mas por quê? Como? O que é que está acontecendo? Por que que aconteceu isso? Por que que teve ataques a escolas, como eu disse a vocês? Então, assim, muitas vezes a informação ela é dada, mas ela não é dada da forma correta. E muitas vezes a gente que consome, a gente também muitas vezes não vai atrás para tentar entender. Então isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que a gente, de certa forma, não compreenda o outro, não compreenda a dor do outro, e a gente também não consegue compreender o que está acontecendo. Consigo entender, como eu disse para vocês, que nós temos a dor dos palestinos de não ter território, né? Nós temos entendemos também a guerra, né? Entendemos também todo esse processo que está sendo utilizado durante a guerra, entendemos que o Hamas foi eleito de forma democrática, sim, mas ao mesmo tempo a gente também tem que olhar todas as vertentes. Temos civis, né? Temos civis reféns de ambos os lados, pessoas inocentes morrendo de ambos os lados. E aí a gente questiona sempre: até quando, né? Até quando a gente vai passar por isso? Até quando vai ter essa disputa por essa faixa de Gaza? Não só pela faixa de Gaza, mas pelos territórios entre os 2 estados. E isso vai fazer com que tenha uma desestabilização regional, porque todos os estados vão estar pensando nisso. Porque a qualquer momento, por exemplo, eu posso sofrer um ataque do Hamas. A qualquer momento Israel, sem querer, pode atacar, porque eu sou aliado a favor da Palestina. Então, assim, é muito complicado, porque, como eu disse para vocês, a gente tem que entender que nós temos as dores dos ambos os lados, nós temos problemas religiosos, étnicos na região, e que a guerra é também baseada nisso. Baseada, como eu disse para vocês, na questão cultural, para além da religião. Então a gente tem que parar, né, afastar um pouquinho a nossa lente de análise e tentar entender o fenômeno como um todo. Tá? O que é que levou a isso, que é por isso que existem essas palestras, para vocês entenderem o fenômeno e para vocês, tentarem enxergar não com a visão da gente do sul global, mas sim com a visão de quem está passando de ambos os lados. Por isso, o que é que está acontecendo? Por que que isso aconteceu? E o que é que a gente pode fazer, como o nosso colega perguntou, o que é que pode ser feito para tentar melhorar, tá? É isso. Augusto? Estou aqui, professor. Acho que por hoje e pelo curso encerramos as perguntas aqui. Só um minutinho. Deixar aqui primeiro a Maria Fernanda fazer os agradecimentos. Desde já, professora Thaís Felipe, muito obrigado por mais uma excelente aula. Nós finalizando aqui o curso com chave de ouro. Antes de fazer as palavras finais, gostaria de agradecer a Maria Fernanda Fontes. Por favor, faça suas palavras também. Muito obrigada, Augusto. Gostaria de agradecer a professora. A aula foi ótima, a explicação foi assim,
perfeita para entender essa questão que hoje em dia nós vemos com tanto estigma, com essa visão ocidentalizada e do sul global mesmo, como a senhora falou. Gostaria de agradecer também novamente o laboratório, o Leon, por terem essa parceria com a gente, com o nós da LAEP. Ficamos agradecidos e também nos colocamos à disposição para novas parcerias, novos minicursos, palestras, o que preferirem. A LAEP está sempre de portas abertas para vocês, para a professora também, fica o convite. E muito obrigada a todos que ficaram nessa semana toda participando com a gente, mandando perguntas no chat e divulgando. Agradeço novamente a vocês. E fica a minha última pergunta final para a professora, se possível. Gostaria de saber se poderia explorar um pouco mais sobre a questão do último acordo que a senhora havia falado, da Israel e Hamas, como que esse acordo tem afetado, então, as relações do Estado de Israel, principalmente, com os outros países do Oriente Médio em geral. Acha que isso tem afetado a atuação do Estado em si ou tem melhorado, de certa forma, alguns pontos de relações? Como a senhora acredita que isso tem se dado? Mais uma vez, muito obrigada, viu, Maria Fernanda, pelo convite. De forma geral, espera-se que esses acordos eles tragam benefícios, né? Espera-se que tenta se trazer um equilíbrio regional. Só que o que é que acontece? É interessante a gente pensar o seguinte: na realidade, a gente muitas vezes quando a gente estuda RI, a gente não entende, por que que a gente agora está cooperando, por que que os estados agora estão juntos e amanhã estão separados, né? E a gente tem uma premissa, né, dentro das relações internacionais, dentro da teoria realista. É, eu vou cooperar com você até o momento em que for interessante para mim. E que eu não perca nada do que eu já tenho. Então, o que é que acontece? A gente vê que essas tentativas desses acordos, até certa forma, né, fica muito nítido, principalmente nessa tentativa agora que teve recentemente de Trump, que até o momento em que estava sendo respeitado o que tinha sido falado e estava interessante para ambas as partes, estavam todos cooperando, fazendo com que cada um fazendo a sua parte. Só que vocês vão perceber que chega um determinado momento do acordo do cessar-fogo, uma das partes diz: "Ó, mas eles falaram que iria fazer isso e não fez. E aí o que é que eu vou fazer? Não é mais interessante para mim estar ali, porque você não está cumprindo o que foi acordado, então eu vou sair, eu não estou ganhando, de certa forma. Então o que é que acontece? A gente pode até ver que há tentativas de melhoria, há tentativas de acordo. Só que, é como eu disse, a dinâmica da região, ela é muito diferente. E muitas vezes, quando a gente tem um ator, uma visão minha, um ator externo tentando interferir, a gente pensa: mas quando vem alguém de fora é melhor. Mas se você parar para pensar, o alguém de fora que está vindo é simplesmente os Estados Unidos, que causa um maior desequilíbrio na região, porque se já está uma região desequilibrada. Mas vamos pensar aqui. Aí estou eu aqui, Israel, uma guerrinha ali com o Hamas. Aí vem aqui, não, vamos fazer um acordo aqui, Estados Unidos. E vamos pensar, Irã, Palestina. Os Estados Unidos está aqui, velho, está aqui, ó, na região. Então por que que eu vou continuar apoiando o carinha ali de Israel, se os Estados Unidos estão entrando aqui na minha região, que pode causar um maior desequilíbrio? Porque ele está aqui só com apoio, mas em algum momento, vamos supor, Trump, do jeito que ele é um pouco descompensado, pode chegar e dizer: "Vamos fazer uma guerrinha legal, vamos levar as tropas para aí". E aí? Aí entra naquela história que eu não vou me meter, eu vou ficar calada, vou ficar na minha, porque eu calada não vou levar tiro de canto nenhum, não vai vir nem nada passando, só se alguém passar por cima e cair algum bombardeio no meu território, e dependendo do que cair, eu ainda peço desculpa, porque é melhor para mim não se envolver na guerra. Só que aí quando vem os estados vizinhos ver, começam a analisar a atuação dos Estados Unidos, mesmo que tentando trazer um cessar-fogo, e a gente começa a perceber que essa atuação, ela tem um certo interesse, né, a gente começa a ver que talvez não é tão interessante a gente ter esses países aí, ter essa interferência, e que vamos manter, como eu posso dizer, do jeito que estava, que é menos doloroso para todo mundo, porque se você para pensar, quando os Estados Unidos, a gente já sabe que de certa forma temos os Estados Unidos ali por trás de Israel, a gente tem por trás do Hamas ali de uma certa forma a Rússia e a China, né? Porque você vai perguntar como é que o Hamas tem armamento?
Se a gente sabe que eles não têm esse exército todo, a gente sabe que Israel tem um grande potencial tecnológico. É um dos melhores exércitos do país, inclusive, do mundo, Israel. E como é que Israel não conseguiu ainda resolver os problemas com Hamas? Você nunca parou pra pensar nisso? Tipo, cara, Israel é uma das maiores potências militares, e falando de tecnologia, é a maior do mundo, inclusive quase não tem mais exército comparado com os outros em quantidade, e não consegue resolver a guerra. Quem é que tá por trás do Hamas? É só o Hamas, puramente? Então, assim, é algo que, assim, que é interessante a gente pensar de forma crítica, e eu gosto muito de fazer com que as pessoas pensem para além do que está sendo mostrado, porque, assim, como eu disse para vocês: "Ai, mas é porque eu sou pro-palestino, os bichinhos", não, realmente, mas quem é que está pautando aquela briga? Quem é que está ali financiando? Tem alguém financiando. "Ah, mas você não fala isso da guerra da Rússia com a Ucrânia". Tá, a Rússia, eu entendo que a Rússia vem anos se preparando para essa guerra, mas e o Hamas que foi criado em 87 vem se preparando há quanto tempo? De onde vem tudo isso? Armamento, financeiro, economia, como? Então, assim, é algo que a gente tem que pensar e um pouco fora da caixinha, é algo que a gente tem que pensar de uma forma crítica, que a atuação de atores externos vai influenciar de forma direta e indireta, e que vai acabar trazendo um desequilíbrio regional. A gente sabe que muitas vezes, esses atores, mesmo que tenham a melhor intenção do mundo, quer seja Estados Unidos, quer seja a ONU, acaba trazendo também, além do desequilíbrio, um desrespeito também à cultura, à religião. Então, assim, muitas vezes, são pautas que a gente tem que entender enquanto pessoas que querem entender o conflito. Então a gente tem que entender o conflito desde o início que eu tenho falando para vocês, para além da religião, para além da cultura, nós temos que entender a questão geográfica, a questão política e quem está envolto dentro do processo. Muito obrigada, viu, Maria Fernanda, pela pergunta. Eu que agradeço. Realmente a senhora está certa nesse quesito. A gente tem que sempre olhar essa visão, uma lente mais crítica por fora. E, de fato, sempre há países terceiros que a gente às vezes não sabe, que estão envolvidos no conflito, tanto no conflito Israel-Hamas, tanto no conflito Rússia e Ucrânia, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas que sempre tem uma pontinha ali de algum país, alguma interferência, algum auxílio, subsídio por interesses por trás. Mais uma vez, agradeço pela excelentíssima aula da professora, agradeço novamente o Leon, e a todos que assistiram a aula e o minicurso até agora. Muito obrigada a todos. Fica a sua palavra, Augusto. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado, professora Thaís Felipe. Obrigado a todos e a todas que estiveram conosco, não somente hoje, mas ao longo das 4 aulas do curso, segunda, terça, quarta e quinta. Não é fácil, é puxado, mas a gente agradece a atenção de todos. Agradecimento especial também à Liga Acadêmica de Estudos Políticos da PUC Goiás. Muito obrigado à confiança no nosso trabalho. A gente espera que esse trabalho em conjunto entre vocês e nós siga nos próximos meses, nos próximos anos. Isso é muito importante. Às vezes não é o mais importante, não é só começar uma parceria, mas sim fazer ela acontecer